Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16. João 14, 16. Amém? É o Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, o quarto evangelho, na sequência dos evangelhos. E nós vamos então aqui dar continuidade ao estudo, né? Aquilo que nós estamos tratando aqui sobre o Espírito Santo. Então, a cada domingo nesse mês, estamos falando aí sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo. Amém? Isso, abrir aí, João 14, 16, deixa posicionadinho aí na tela, põe para mim na versão ACF, corrigida, e depois pode ser que a gente utiliza também a NVI, tá bom? A gente vai fazendo aí um câmbio, né, entre uma e outra. Então vamos lá, querido, semana passada, semana retrasada, eu comecei a tratar com vocês, no primeiro domingo deste mês, acerca do Espírito Santo. Então nós começamos a falar e a explicar e a ensinar sobre o Espírito Santo. E pastor Dalto, por que nós estamos fazendo isso? Nós temos uma direção do apóstolo Paulo, a igreja da Tessalônia, onde ele fala para aquela igreja o seguinte: não apaguem o Espírito, não abafem o Espírito. Quem está lembrado disso? E aí é uma instrução que, obviamente, que Paulo está dando para a igreja, que isso serve para nós, irmãos. Ele está falando sobre nós, de alguma forma, não impedir a ação do Espírito Santo. Um detalhe interessante, põe rapidinho aí, Duda. 1 Tessalonicenses 5,19. Isso é o Novo Testamento, Tessalonicenses 5,19. Só que você põe para mim na versão NTLH. Antes da gente ler aqui em João, olha que interessante como fica na... Isso, põe na NTLH. Olha como é que fica na NTLH. Lê lá no telão para mim, lê lá, que está escrito. Vamos ver se estão com a vista as boas aí, o pessoal aí atrás. Vamos ver se o Mariel tá com a vista boa, Mariel? Tá enxergando, Mariel? Tá lá. Não o quê? Então a NTLH traduz assim, não apagar o espírito. Como é que ela traduz? Não atrapalhar quem? É difícil, né? Você sabe que o ser humano é a benção. É ou não é? É ou não é? É ou não é? Você acha que o ser humano ele consegue viver sem atrapalhar o Espírito Santo? Mas o que Paulo está dizendo é o seguinte: não atrapalhe o Espírito Santo, hein? Deixa o Espírito Santo fazer a obra dele. O que ele está dizendo é o seguinte: se você quer contribuir com o Espírito Santo, não atrapalha. Não tem até um dito: quem não ajuda? Que pelo menos o quê, irmão? Se você não vai ajudar, que pelo menos o quê? Não atrapalha quem está fazendo. Então o que Paulo está dizendo é mais ou menos isso, ó. Não atrapalha o Espírito Santo, não. Deixa ele fazer a obra dele. Né? Não complica para o Espírito, não. Então fala para essa pessoa perto de você assim, fala para ele: não atrapalha o Espírito, não. Assim, crente, para de atrapalhar o Espírito Santo, crente. Para de complicar as coisas para o Espírito, crente. Amém? Tem muito crente que atrapalha o Espírito Santo, não é verdade? Ou como atrapalha. Mas o que ele está dizendo é isso, ó, não atrapalhe a ação do Espírito Santo. Agora, pastor, como é que eu posso não atrapalhar o Espírito e também contribuir com o Espírito Santo? Porque é isso que nós precisamos entender, queridos. Nós, como crente, precisamos estar contribuindo com o Espírito Santo de Deus. Ou seja, é uma parceria, queridos, é uma associação, é uma aliança que nós temos com o Espírito Santo. Então é muito interessante você entender que o que nós estamos compreendendo nesses domingos é justamente isso. Como é que eu posso fazer para não atrapalhar o Espírito Santo? E aí, para que isso aconteça, você precisa entender o que, amados? Quem é o Espírito Santo? O que é o Espírito Santo? E aí que está a grande questão, porque muitos crentes não foram ensinados, instruídos acerca de quem, irmãos? Do Espírito Santo. Então o que nós estamos entendendo a cada domingo? Quem é essa pessoa? Para que ao entender quem é essa pessoa, eu não venha atrapalhar o trabalho dele na minha vida, no mundo, entre os crentes e assim sucessivamente. Amém? Volta lá, Duda, para João 14, 16. E aí o que nós vimos então? Primeiro domingo, o que nós entendemos aqui? Que o Espírito Santo é o que, igreja? Ele é uma pessoa. Então quem não sabe, o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Ele não é uma força, simplesmente, ele não é uma energia, ele não é assim algo impessoal. Então para quem não sabe, entenda uma coisa: o Espírito Santo, ele é uma
pessoa. O Espírito Santo, ele é inteligente, assim, tem capacidade de pensar, sim ou não? O Espírito Santo, queridos, ele tem sentimentos? Sim ou não? Tem. O Espírito Santo, ele tem vontade? Ele faz o que ele quer? Então, esses são atributos de pessoalidade. Então, o Espírito Santo, como nós vimos no primeiro domingo, a primeira coisa que eu tenho que entender, a mais básica sobre o Espírito Santo, é que ele é uma pessoa. E aí, quando fala de pessoa, fala de comunhão. Então, se ele é uma pessoa, eu posso ter o que com ele? Comunhão, relacionamento. Tem como eu ter comunhão com essa cadeira? Apesar que tem o pessoal dos reborn agora aí, não sei, né? Mas não tem como você ter comunhão. Se eu falar com ela, ela me responde: oi, tudo bem? Como é que você está? Você está bem, né? Você tá, né? Quanto tempo você está aí aguentando essa... Né? Você é forte. Quer dizer, não tem, ela vai me responder? Não. Mas se eu falar com a irmã Geralda: tudo bem, irmã Geralda? A senhora está bem? Tudo em paz? Ela me responde. Por que ela me responde? Porque ela é uma pessoa. Então você precisa entender que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Semana passada, além dele ser uma pessoa, o que nós entendemos sobre o Espírito Santo? Que ele é o quê? Que ele é Deus. Então é interessante, porque além de eu entender que o Espírito Santo é uma pessoa, ele também é Deus. Lembra que Jesus falou que nós deveríamos ir pelo mundo todo, fazendo discípulos e batizando-os no quê, irmãos? Em o nome do quê? Não, em o nome de quem? Pai, Filho. Então você observa que o Espírito Santo, ele está dentro, ele compõe a Trindade. O Espírito Santo é uma pessoa da Trindade, por isso ele é Deus. Então nós temos que entender com quem nós estamos lidando. Além de ser uma pessoa, eu também não posso tratar ele de qualquer maneira. Amém, queridos? Eu não posso esquecer que eu estou tratando com um ser divino. Eu não posso esquecer, eu estou tratando com uma divindade. E aí, como é que a gente lida com divindade, irmão? De qualquer maneira? De qualquer jeito? Hein? Com reverência. Amém? Com temor, quem está entendendo? Sabendo que ele é Deus, digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Ele é Deus. Amém? Eu tenho que obedecê-lo, submetê-lo a ele. Ele é Deus. Quantos estão entendendo? Aí a pergunta que eu fiz é: se o Espírito Santo então é Deus, ele pode receber adoração? Sim ou não? Pode, ué. Deus pode receber adoração? Então ele pode receber adoração, porque o Espírito Santo é o quê? É Deus, ele é Deus. Então é interessante porque eu já ouvi crentes falando que não pode adorar o Espírito Santo. A Deus Pai você pode, o Filho você pode, mas o Espírito não, porque o Espírito, ele aponta, né, para Jesus, ele fala de Jesus, ele nos revela, então ele não merece receber, ele não pode ser adorado. Sim, ele pode ser adorado, ele é Deus. E talvez seja por isso, como nós lemos, não apagar o Espírito Santo, que de repente na vida de muitos crentes o Espírito Santo está apagado. Quem sabe falta o quê? Adorá-lo mais. Amém? Reverenciá-lo mais. Deu para entender? Se render mais para ele, entendendo que você está lidando com Deus. Quantos entenderam aqui? Então isso aqui é um resumão, né? Um resumão do que tratamos no primeiro domingo e no segundo domingo. Pastor, e o que hoje nós vamos tratar? Então hoje, queridos, obviamente, irmãos, que não dá para eu tratar tudo o que eu gostaria de tratar com vocês acerca do Espírito Santo. Porém, eu estou dando assim um apanhado, né, um condensando, para que você saiba pelo menos o básico sobre o Espírito Santo. Que partindo do básico, você vai desenvolvendo, vai conhecendo, vai entendendo mais acerca dele. Então hoje nós vamos entrar também acerca do Espírito Santo, mas sobre o que nós vamos tratar especificamente? Primeiro nós falamos então que o Espírito Santo é o que, irmãos? Ele é uma? Segundo. Tá, então depois que nós entendemos que ele é uma pessoa e que ele é Deus, agora você vai entender o que ele faz. Como ele age, qual é a atuação dele. Ou seja, nós vamos trabalhar aqui hoje o ministério do Espírito Santo. O Espírito Santo, para quem não sabe, tem um ministério também. Como Cristo também teve seu ministério e tem seu ministério. O Espírito Santo também tem um ministério, tem função, tem ações. Ele tem, digamos assim, queridos, propósitos a ser cumpridos na terra, na humanidade. Então nós vamos entender como é a atuação do Espírito Santo. O que ele faz? Depois que eu entendi que ele é pessoa, que ele é Deus, agora eu vou entender o que é que ele faz. Amém? Então, para a gente começar, nós estamos aqui em João, capítulo 14, versículo 16,
E eu gostaria que você lesse junto comigo essa passagem. Vamos lá? 1, 2, 3, vai. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará para que fique convosco para sempre. Queridos, como eu já disse para vocês, a pessoa, muito interessante isso, né? Você, quando olha para a Trindade, você vai perceber que a Trindade, né, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles têm um respeito muito grande um pelo outro. A forma como eles tratam o outro é algo assim maravilhoso. E o que é interessante? Quando a gente fala de família, é importante você entender que a família ela é inspirada na Trindade, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Eu digo para você uma coisa, que a tua família tem a mesma comunhão que a Trindade possui, que o Pai e o Filho e o Espírito Santo têm, a mesma comunhão. E o que a Bíblia está mostrando então para nós? Que Jesus, ele está ali na última ceia, né? Para quem não sabe, então o que está acontecendo? É a última ceia, é a noite, como Paulo chama, né? A noite em que ele foi traído. Então nessa noite, quando você começa a ler o capítulo 14, versículo 1, você fica sabendo qual é o assunto que foi tratado naquela noite. O que Jesus tratou com os discípulos naquela noite? Porque a gente foca muito na Santa Ceia, né? A gente acha que só foi a ceia. Não, ele lavou os pés dos discípulos. Quem lembra que ele lavou os pés? Ele lava os pés dos discípulos, ele ceia com os discípulos. E ali também tem um assunto que ele vai abordar. Existem algumas questões que ele vai tratar. É aqui em João 14, no versículo 6. Põe o 6 rapidinho. Duda, põe para nós aí, por favor. Antes de eu entrar. Que ele vai dizer o seguinte, ó. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, senão o quê? Então, nessa noite, né, uma das declarações de Jesus foi nessa noite. Foi nessa noite que ele falou isso aí. Falando para os discípulos, ei, eu sou o caminho, hein? Eu sou a verdade, eu sou a vida, hein? Não esqueça. Ninguém vem ao Pai, ninguém tem acesso ao Pai se não for através de mim, da minha pessoa. Então, isso foi um dos assuntos que ele abordou. E junto disso, volta para o 16. E junto disso, sobre o que Jesus tratou? Sobre o Espírito Santo. É óbvio que você vai perceber comigo, né? Não sei se eu separei aqui, dependendo sim ou dependendo não, mas não tem problema. Mas você vai ver comigo, queridos, que Jesus, em João 14, 15, 16, ele vai fazer menção ao Espírito Santo. Ele vai comentar sobre o Espírito Santo. E por que ele vai fazer isso, pastor? Porque ele vai cumprir a missão dele. Amém, queridos? Ele vai cumprir a missão dele. E como eu expliquei para vocês, você fica imaginando como é que os discípulos não deveriam pensar? Pera aí, Jesus vai embora e a gente, como é que a gente vai ficar, irmão? E agora? Você imagina você ficar 3 anos a 3 anos e meio com uma pessoa? Quem imagina isso? É que nem um pastor quando é transferido, né, Rodrigo? Você se acostuma com aquela pessoa, você fica com aquela pessoa 3, 4, 5 e de repente o vento sopra. Como é que vocês ficam? Hein? Como é que você se sente? Né? Como é que você fica? Quem chora aqui? Já chorou? Chora, né? A gente sente aquela falta. Então é mais ou menos isso que eles vão experimentar. Tá, Jesus foi embora e agora? Como é que a gente vai ficar aqui? Abandonados? Desamparados? Aí o que Jesus fala? Ei, fique em paz. Por quê? Eu vou rogar ao Pai e Ele vai dar para vocês o quê? Outro Consolador. Quer dizer, eu sou um Consolador. Eu tenho estado com vocês aqui, consolando vocês. Porém, eu vou ir, mas o Pai não vai deixar vocês o quê? Desamparados, sozinhos. Ele vai dar para vocês o quê? Outro Consolador. Então Jesus, nesse momento, está mostrando para nós, olha agora, qual é o ministério do Espírito Santo. Essa palavra, queridos, Consolador, resume o que é que o Espírito Santo veio e está fazendo nessa terra. Então eu estou pegando a partir desse texto, porque isso aqui é um resumão. E está mostrando, ó, o Espírito Santo será para vocês o quê? Um quê, irmãos? Um Consolador. Então aqui ele já está mostrando, ei, qual será o ministério do Espírito Santo? Agora, só um detalhezinho, que depois eu vou trabalhar isso com vocês, eu acho, no último domingo, tá? No dia do derramamento. Mas qual que é o detalhe? Como é que a gente recebe o Espírito Santo? Como é que o Espírito Santo passa a habitar em você? Ou por que ele passa a habitar em você? Olha o que Jesus falou. O Espírito Santo vai estar com vocês porque primeiro eu vou o quê? Pedir, rogar. Eu vou pedir ao Pai.
Então, queridos, o Espírito Santo só passa a habitar em nós porque Jesus pediu. É um pedido de Cristo ao Pai. Segundo, olha o que ele está dizendo. E ele vai o quê? Dar. Ou seja, o Espírito Santo não se busca, se recebe. O Espírito Santo é um presente, é um dom. Por isso, muita gente não é batizada no Espírito. Porque ele vive buscando ao invés de receber. Olha lá. E ele o que? Vos dará. Irmão, ele vai dar e você faz o quê? Quando alguém te dá algo, o que você faz, igreja? Só receber, ué. Amém? Então está dizendo o seguinte, eu vou pedir para que o Pai dê. E vocês fazem o quê? Recebe. Amém? Então não requer esforço, irmãos. Não requer nada de você. A única coisa que você tem que fazer é como um pedinte. O que um pedinte faz? Ele só estende a mão assim, ó. Né? Não é assim, irmão João? Ele só estende para receber. Amém, queridos? Então é assim que nós recebemos o Espírito Santo. Amém? Fechando. Então o que ele está dizendo? Qual é a missão, então? O que o Espírito Santo veio fazer na Terra? E aí ele está mostrando para nós que o Espírito Santo, ele tem um ministério. E como é que Jesus chama o ministério dele? De Consolador. É para isso que o Espírito Santo veio. Para o que, igreja? Para nos consolar. Aí aqui a gente começa a entender o que é que ele faz. O que ele veio fazer. Qual é o ministério dele. Quantos estão entendendo até aqui? Amém? Agora, o que é interessante? A palavra consolador, no grego, no original, para quem não sabe, a Bíblia, né, o Novo Testamento, a primeira vez que o Novo Testamento foi escrito, ou o primeiro escrito do Novo Testamento, foi no idioma grego. Então, no grego, a palavra consolador ali significa paráclitos. Diga comigo, paráclitos. Diga, paráclitos. Tá, essa palavra no grego, a palavra paráclitos, no grego, é o que está ali como traduzido como o quê? Consolador. Amém até aqui? Mas o que é interessante? Na ACF, que é essa língua, essa versão que nós estamos vendo aqui, essa tradução, ele vai traduzir paráclitos como o quê? Consolador. Agora, Duda, põe na NVI, por favor. Na NVI já traduz como? E ele vos dará o quê? Um outro? Ele já não fala consolador. Como é que ele usa? Conselheiro. Ué, pastor, o que está acontecendo? É porque essa palavra, paráclitos, ela pode ter vários significados, irmão. Por isso que é maravilhoso. Jesus, quando vai se referir ao Espírito Santo, ele diz o seguinte, ele vai ser o paráclitos de vocês. E quando ele fala, ele será o paráclitos de vocês, ele já está mostrando para nós o quê? Qual é o ministério dele? O que ele veio fazer, né? O que ele veio fazer conosco. E aí, o que significa a palavra paráclitos? Quem estiver aí anotando, significa o seguinte, vamos lá. Primeiro, advogado. Então, também podemos traduzir paráclitos como o quê, irmãos? Advogado. Mas como assim um advogado? Qual é a função do advogado? Diga comigo assim, interceder por alguém. Então o advogado é alguém que vai o quê, irmãos? Ele vai interceder. Então se ele tem um cliente, né, o cliente dele lá, que ele está diante do juiz, o que ele está fazendo diante do juiz? Ele está intercedendo por aquele cliente dele. É o que ele está fazendo ali. Então ele está dizendo que o Espírito Santo, ele vai atuar nas nossas vidas dessa maneira, como alguém que intercede, como alguém que de alguma forma quer nos ver favorecido, vai pedir por favor nas nossas vidas. Olha que coisa interessante. Que mais? Conselheiro, como ali está traduzido na NVI. O que é um conselheiro? Aquele que orienta. Quem precisa de orientação na vida aqui? Você tem o Espírito Santo, irmão, Paráclitos. Você quer orientação para a sua vida? Pastor, preciso de um conselho, fala comigo. Vou te dar um conselho, fala com o Espírito Santo. Amém. Que ele vai te aconselhar melhor do que qualquer pessoa poderia te aconselhar. Ou seja, ele vai te orientar, ele vai te guiar. Então, se você precisa de orientação, a melhor pessoa para isso é quem, amados? É o Espírito Santo, o conselheiro, como é traduzido ali. Mas, vamos ver se tem mais aqui. E aí, como na ACF, consolador. Aquele que conforta, aquele que traz paz. Meu Deus.
Quem sente paz aqui? Quem já teve um momento de angústia e você está ali meio aflito, aí você começa a orar, aí vem aquela paz no coração? Quem já experimentou isso? Quem que é, irmãos? É o Espírito Santo. Quem aqui já foi em velório de crente e velório do descrente? Como é que é o velório do descrente, do incrédulo? Irmão, é um tumulto, é um desespero, não é? Me leva, eu vou junto. Ainda fala pro morto assim, por que você morreu? Como se a pessoa, né, irmão, quisesse morrer. Aí você morreu, você me abandonou. Agora você já foi em velório de crente? O crente sente? Fica triste? Mas ele é o quê? Confortado, é um consolo. Não é diferente? Mas por quê, irmãos? É a presença de quem? Do Espírito Santo, aleluia! Glória a Deus, pode aplaudir a Ele. É o Espírito Santo. Então, às vezes, o mundo não entende. A senhora ou o senhor, rapaz, o negócio está pesado, e como é que você está assim tão em paz? Se eu sou você no seu lugar, eu estaria desesperado. Mas você vai dizer o que para ela agora? Agora você entende. Você vai dizer o quê? É o Espírito Santo, meu amado. É o Consolador. Ele que me conforta, Ele que me dá paz, amém? Me dá aquela segurança. Quantos estão entendendo aqui? Diga amém. Glória a Deus, é o Espírito Santo, amém? E Ele também, queridos, podemos traduzir como encorajador. Aquele que encoraja. Quando eu falo encoraja, sabe por que eu me lembro assim? Do técnico Bernardinho. Quem lembra do Bernardinho aí? Quem lembra dele? O técnico da seleção brasileira de vôlei. Como é que ele ficava lá na beira da quadra? Encorajando. Sabe aquele técnico? Vai, vai. Sabe aquele negócio assim? Vamos. É o Espírito Santo. Sabe aquele momento que você fala assim, ai, que vontade de desistir. De repente vem um negócio dentro de você. Não, não vou desistir não. Vou permanecer. Quem é? Espírito Santo te encorajando. Não para. Vai firme. Continua firme. Aí bate um desânimo. Não bate, irmão? Quem te desanima? Sim ou não? Desanima? Dá desânimo. Mas a gente não para. Por que a gente não para? Porque o Espírito Santo está lá, vai, levanta, não desiste, persevera. Ele é o nosso o quê? Encorajador. Então Jesus está dizendo, ei, fiquem em paz, discípulos. O Espírito Santo vai estar com vocês. Vocês vão ver o ministério dele na vida de vocês, como é que vai ser. Ele vai te encorajar, ele vai te confortar, ele vai interceder, ele vai orientar. Quantos estão entendendo, igreja? Amém? Agora, se a gente pegar essa palavra paráclitos, realmente, no original, assim, ao pé da letra, o que significa? Se quiser anotar, anote. Aquele que é chamado para estar ao lado. Aquele que é chamado para estar ao lado. Então o Espírito Santo entendeu o seguinte, por que ele foi enviado à terra? Ele foi enviado à terra para estar o quê, irmãos? É a igreja? Ao lado. A palavra paráclitos, se você pegar assim, ao pé da letra é isso. Aquele que é chamado para estar ao lado. Ou seja, qual é, pastor, a função do Espírito Santo? Vamos resumir? Ele veio para auxiliar o ser humano, para ajudar o ser humano. Amém? Então, resumindo, o que é o Espírito Santo? Qual é o ministério dele? O que ele tem que fazer nessa terra? Auxiliar o ser humano, ajudar o ser humano. Por isso, meu amado, presta bem atenção, igreja. Quando você precisar de alguma coisa, é o Espírito Santo que você tem que recorrer. Porque ele está de prontidão para o quê? Para te auxiliar, para te ajudar. Deu para entender? Ele está ali para isso. Para o quê? Para auxiliar você, para ajudar você. Então é interessante que nessa vida cristã na qual nós estamos hoje inseridos, o Senhor sabe que para que a gente possa viver da maneira como Ele gostaria que nós vivêssemos, o que Ele fez? Ele enviou quem? Para quê? Para nos ajudar, para nos auxiliar. Entendeu? Então eu vou dizer para você o seguinte, todo recurso que você precisa está no Espírito Santo. É no Espírito Santo que você vai buscar isso. Quantos estão entendendo o que eu estou falando aqui? É nele que você vai buscar. Espírito Santo, meu casamento está terrível.
Peça para ele ajuda que ele vai te ajudar. Espírito Santo, minhas finanças estão assim, olha, eu não sei o que eu faço. Fala com ele que ele vai te orientar. Espírito Santo, eu vou te falar, hein? A minha filha, Espírito Santo, está dando trabalho. Meu filho está rebelde. O que eu faço, Espírito Santo? Ele vai te orientar. Estão entendendo ou não, igreja? Espírito Santo, eu queria tanto tirar minha habilitação, mas eu não sei, é tão difícil, Espírito Santo. O que você tem que fazer? Espírito Santo, me ajuda, Espírito Santo. Eu queria tanto fazer uma faculdade, mas acho que eu não tenho cabeça para isso, não entra na minha mente. Espírito Santo, me ajuda, Espírito de Deus. Amém? Lá em casa, irmãos, é tão interessante que quando a gente não sabe onde colocou alguma coisa, eu já logo falo, Espírito Santo, onde que está? Fala para mim. Quem já fez isso? Vocês fazem isso? Espírito Santo, me fala onde que está o negócio, eu não sei onde eu coloquei. Hein? E é interessante que você vai lá no lugar, né, irmão? É ou não é? Foi que nem o Espírito Santo instruindo Ananias para ir até Paulo. Você lembra? Você sobe a rua, entra na rua direita, vai estar na casa. O Espírito Santo é assim, irmão. Ele vai te instruindo, te dirigindo, te mostrando. É assim. Tanto que Jesus chega a dizer que até as palavras o Espírito Santo vai o quê? Colocar na nossa boca, irmão. Quer dizer, eu não preciso nem me preocupar com o que eu vou falar, porque ele vem e coloca as palavras, como está acontecendo aqui agora. Quem está colocando essas palavras na minha boca para você me ouvir? O Espírito Santo, você achou que é o quê? Então nós precisamos ter essa consciência de que não estamos desamparados, abandonados ou sozinhos. Nós temos alguém que está conosco para sempre. Para quê, irmãos? Para nos auxiliar. Como estou entendendo até aqui? Amém? Jesus então resume em uma palavra. Qual é o ministério do Espírito Santo? O que ele veio fazer nessa terra? E o que ele veio? Auxiliar o ser humano. Ajudar quem, irmãos? O ser humano. Amém até aqui? Então, para a gente poder aprofundar agora o entendimento, eu vou trazer aqui, eu ia trazer 3 sessões, mas não dá, em 2 sessões. Para você observar de maneira clara como é que o Espírito Santo auxilia o ser humano. Primeiro, vamos lá para João 16, versículo 8. Lembrando que isso aqui é bem básico, tá, igreja? É bem básico. Eu estou assim te dando uma questão básica para você entender o ministério do Espírito Santo. Como é que o Espírito Santo ele trabalha, o que ele faz, né, o que ele tem realizado. João 16, 8. Vamos entender agora de uma maneira mais clara e específica como é que o Espírito Santo trabalha, como é esse ministério do Espírito Santo. E pastor, aonde é que o Espírito Santo ele trabalha? Olha que interessante, Jesus, continuando ainda, né, ele começou em João capítulo 14, verso 1, e esse momento aqui vai até o capítulo 17, fechando com a oração de Jesus, tá bom? Então no 16 agora, verso 8, Jesus vai falar um pouquinho mais sobre o Espírito Santo, sobre o ministério do Espírito Santo, sobre a obra do Espírito Santo. Então ele vai dizer o seguinte, e quando ele vier, ele quer, irmãos? O Espírito Santo. O que ele vai fazer? Convencerá o quê? O mundo do quê, irmãos? Do pecado, da justiça e do juízo. Então é interessante porque aqui você está vendo aonde começa o ministério do Espírito Santo. Aonde é que o Espírito Santo começa a obra dele? E ele começa aonde? Aonde? Está lá, ó. Mundo. É lá no mundo que o Espírito Santo, ele começa a obra dele. Olha que interessante. Porque eu já vi pessoas falando assim, não, o Espírito Santo não atua no incrédulo. Mas quem falou isso? Que o Espírito Santo não atua no incrédulo. O que você era antes de crer em Jesus? Incrédulo. Incrédulo. E por que você crê hoje? Porque ele atuou na sua vida. Então, para quem não sabe, o Espírito Santo começa a atuar no incrédulo. É no descrente. O ministério e a obra do Espírito Santo começa no mundo. Olha que coisa. É lá que começa a obra do Espírito Santo. É ali que vai iniciar o ministério do Espírito Santo. É no mundo, é ali que começa. Olha que interessante, eu até coloquei isso. A atuação do Espírito Santo começa quando nem cremos ainda. Ainda nem cremos. E o que ele está fazendo, queridos? Ele está o quê? Atuando. Para quê? Preparando o terreno. Para que a pessoa possa crer.
Quem entendeu? Então o Espírito Santo, o ministério dele vai começar no mundo. Trabalhando naqueles corações, trabalhando naquelas mentes, atuando naqueles corações, naquelas mentes. Para quê? Para preparar o terreno. A gente chama isso também de graça preveniente. Uma graça que já vem trabalhando antes da pessoa vir a crer. Mas ela está ali atuando já essa graça, preparando aquele ser humano. E aí nós vimos essa graça personificada na pessoa de quem, irmãos? Do Espírito Santo. Então é importante você entender que se o Espírito não convence, queridos, a pessoa não vem. Quem está entendendo? Se o Espírito Santo não convence, não tem como. Então eu, como pastor, eu sou ciente que eu posso pregar, pregar, pregar e pregar. Mas se o Espírito Santo não atuar, nada feito. Entendeu? E é isso que você precisa entender sobre os seus familiares. Quem tem entes queridos que ainda não creram? Como é que eles virão a crer? É através de quem? Quem é que vai levá-los a crer? Lembra que eu falei que o Espírito Santo auxilia o homem, ajuda o homem? Então quem é que ajuda o homem a crer? Irmão, você tem noção que é o Espírito Santo que pega na mão do ser humano e o conduz a crer? Ou seja, até para crer, irmão, a gente não presta. Quem entendeu? Que se não é o Espírito Santo, a gente não crê. Entendeu? Se não é ele lá buscar, trabalhar nos nossos corações, amolecer o coração, para que a gente venha a crer, irmão, a gente não crê. Entendeu como é que é? Então nós estamos... Fala, seu Paulo. Foi difícil, né? Então é isso, é o quê? É o Espírito Santo. Mas ó, o Senhor está aqui hoje. Quem trabalhou? O Espírito Santo. Porque a gente pode falar. Quem fala muito aqui para os familiares? Você fala. Mas entra por aqui e sai por aqui. Não é assim? Não é desse jeito? E você fala, parece que não entende. Mas ele não entende mesmo. Até que o Espírito convence. Quem está entendendo, queridos? O ministério do Espírito Santo, ao iniciar, é um ministério de convencimento. O que é interessante é que o Espírito Santo ele não força ninguém a nada. Mas ele vai o quê? Convencendo aquela pessoa, ganhando, conquistando, fazendo com que ela vá abrindo seus olhos, fazendo com que ela vá enxergando a realidade que ela se encontra. E aí ele vai convencendo. Quem entendeu? Até que chega uma hora que aquela pessoa fala, Deus tem razão. É verdade. Eu sou um pecador mesmo. Eu não valo nada. Eu não presto. Eu careço da graça dele. Se não for ele, eu estou perdido na minha vida. Eu vou para... Quem é que faz isso? É o Espírito Santo. Então a obra, o ministério do Espírito Santo começa lá no mundo. É lá. Eu não sei você, mas isso me conforta. Sim ou não? Porque eu tenho entes queridos ainda que não creram. Mas eu sei que o Espírito Santo, irmão, está trabalhando na vida deles. Como também está trabalhando na vida dos seus, irmãos. Ele está atuando lá também, irmãos. Está atuando na tua filha, no teu filho, amém? No teu marido, no teu irmão, na tua irmã. O Espírito Santo está trabalhando, irmãos, amém? É o ministério do Espírito Santo, começando aonde? Lá no mundo, é onde começa. Não é maravilhoso isso? É lá. Antes de crermos, é onde ele já está o quê? Trabalhando. Aí o que o Espírito Santo vai convencer essa pessoa? Ele vai revelar algumas coisas para ela. Segue. Primeiro, ele vai convencer do pecado. Por quê? Não creem em mim. Então uma coisa que você precisa entender é o seguinte. O que é pecado, irmão? Irmãos, pecado é não crer em Jesus. Aqui está resumindo tudo. Pecado é não crer em Jesus. Porque o sujeito pode não roubar, não matar, não pecar, não cometer nenhum pecado imoral ou moral. Ele pode, de repente, não cometer nenhum pecado moral, mas se não crê em Jesus, vai para onde? É simples, irmão. Pode ser um cidadão de bem, Deus, pátria e família, mas não creu, vai para onde? Vai para o inferno. Então, na verdade, tudo se resume em um só pecado. Qual? Crer. Crer ou não crer. É simples assim. Entendeu? Então o Espírito Santo leva a pessoa o quê? A crer em Jesus. A crer no Senhor Jesus e o que mais? E na obra dele.
Então, se eu creio hoje, eu só creio por quê? Porque o Espírito Santo me levou a crer. Amém? É o Espírito Santo que nos levou, irmãos, a crer no Senhor Jesus. Se não fosse o Espírito Santo, a obra dele, nesse sentido, nós jamais conseguiríamos crer. Por isso que eu digo para você, crer não é fácil não, irmão. Você vê que crer é a coisa mais difícil que existe no mundo, que o Espírito Santo tem que atuar nisso. Estão entendendo? Crer não é simples não, irmãos. Não é. Nós estamos vendo que para um ser humano crer, tem que haver uma intervenção divina. Vocês estão entendendo isso? Que para um ser humano crer no Senhor Jesus, tem que haver uma intervenção, o Espírito tem que atuar, senão ele não crê. Mas não, a gente acha que é simples, né? Não, crer é coisa mais simples. Como diz, não sabe de nada, inocente. Não é verdade? Então quer dizer, é o Espírito Santo que trabalha na incredulidade do homem, de quem está no mundo, para que esse incrédulo passe o quê? A crer. Segundo, ele convence do que mais? Vamos entender, como é que ele está trabalhando? Olha lá, da justiça. Porque vou para o meu Pai e não me vereis o quê? Mais. Pastor, o que ele está falando aqui? Da solução. Quem já esteve conosco aqui, principalmente quando nós falamos da justificação pela fé, que nem sexta agora, nós falamos sobre a justificação pela fé. Estamos estudando a carta de Romanos. Então você observou comigo que se não for a justiça de Cristo ou a justiça de Deus, nós estamos condenados ao quê? Ao inferno. Então o Espírito Santo vai mostrar para mim e para você o seguinte, que por mais que você tente acertar, por mais que você tente fazer coisas certas, isso não é o suficiente para você ser salvo. Por mais que você faça caridade, boas ações, entendeu? Por mais que você tenha um padrão moral elevado, isso não é suficiente para te levar para o céu. Então toda boa obra do homem, toda religiosidade do homem, não o leva para o céu. E aí o Espírito Santo vai nos convencer nisso, justiça, que é o seguinte, com a minha justiça, com os meus feitos, eu não consigo entrar. Então eu tenho que entrar com a justiça de quem? Com os méritos de quem? De Cristo. Então quando eu creio em Cristo, a justiça de Cristo é imputada, é colocada sobre mim. E aí quando Deus olha para mim, ele não vê mais o pecador, mas ele vê um justo. Por causa do justo Jesus. Isso é justificação pela fé. Entendeu? Então uma das coisas que ele vai trabalhar, o Espírito Santo, é o quê? A gente enxergar o quê? Justiça. Entender o quê? A justiça. Você é um pecador e como pecador você precisa do quê? Da justiça. E vamos lá porque o horário já está passando, irmão. Esse tempo corre, né? E aí entendido isso, próximo versículo, Duda, ele vai dizer o seguinte, e ele nos convence do quê? Do juízo. Porque já o príncipe deste mundo está o quê, queridos? Julgado. Ou seja, ele está mostrando para nós que por conta dessa justiça, eu e você não entramos em juízo com Deus. Deus não vai nos julgar mais. Amém? Até porque ele já julgou a quem, queridos? Quem é o príncipe deste mundo que Jesus está se referindo aqui? Satanás. Então, para quem não sabe, Satanás já foi o quê? Julgado. Ele está onde? Debaixo dos seus... Diga assim, Satanás está debaixo dos meus pés. Bate o pé aí, crente, bate. Fala, está debaixo dos meus pés. Ele já foi julgado, ele já foi derrotado. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Amém, amados? Então ele está dizendo o seguinte, que o Espírito Santo ele vem e ele começa o ministério dele aonde? Lá onde? No mundo. Amém? Mas para por aí? Não. Porque na verdade ele só está convencendo o ser humano o quê? A crer. Ele está preparando o terreno para uma obra que ainda vai ser maior ainda na vida do ser humano. E qual que é essa obra? Quantos querem entender isso? Você quer ir? Está fraco ainda. Quantos querem entender isso? Então o que nós observamos aqui? Que o Espírito Santo ajuda o ser humano a crer. Lembra que ele falou? Lembra que eu falei que ele é um auxiliador? Quem lembra? Que ele é aquele que ajuda. Então ele ajuda o ser humano a crer no Senhor Jesus. E ao crer, ele vai experimentar algumas coisas, amém? Então para a gente entender hoje aqui, vamos lá, João capítulo 3, versículos do 5 ao 8. E aí eu vou te mostrar a obra do Espírito Santo agora na vida do crente.
Então nós estamos vendo a obra do Espírito Santo no mundo, começa no mundo, e aí depois passa para o crente de uma maneira individual. Amém? E essa é a parte, irmãos, mais importante para você aqui nessa manhã. Tá? É a parte mais importante aqui nessa manhã. Amém, queridos? Porque vai falar do Espírito Santo diretamente ao seu respeito. Como é que ele trabalha na vida do crente. Amém? Vamos lá então. Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer do quê? Da água e o que mais? Não pode entrar no reino de Deus. Vai. O que é nascido da carne e o que é nascido do Espírito? É Espírito, vai. Não te maravilhes, te der Tito, necessário vos é o quê, meus amados? Nascer de novo, vai. E a gente encerra. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido de Deus. Diga glória a Deus. Aqui agora começa o ministério do Espírito Santo na vida do crente. Veja comigo, ele convenceu, né, o incrédulo passa a crer, e a partir do momento que ele passa a ser crente, então agora o Espírito Santo começa a aplicar esta obra diretamente nele. Então é aqui que você vai ver que o Espírito Santo ele vai trabalhar diretamente, mas sempre com essa primícia. O Espírito Santo ele veio para quê, irmãos? Para auxiliar quem? O ser humano. Então a primeira coisa que ele vai nos auxiliar e que ele vai fazer em nós, a obra que ele vai realizar em nós, é essa aqui. Aquilo que nós chamamos de regeneração. Diga comigo, regeneração. Jesus chama de novo nascimento. Então o que isso significa? Vocês entendem o que é nascer de novo? Compreendem? Compreende? Então entenda uma coisa, nascer de novo é uma obra do Espírito. Não confunda nascer de novo com frequentar igreja. Porque você largou uma religião, seja ela espírita, católica, e agora eu passei a ser evangélico, aí eu parei agora de práticas pecaminosas, parei de beber, de fumar, de me prostituir, pronto, agora eu sou crente, nasci de novo. Nasceu não, irmão. Você pode estar fazendo tudo isso e ainda assim não ter nascido de novo. Pode ser uma obra humana, uma obra do homem, mas não do Espírito. Porque o novo nascimento é uma obra exclusiva de quem? Do Espírito Santo em nós. Então o único que pode nos fazer nascer de novo, nos tornar novas criaturas, ser regenerado de fato, quem é que faz isso, igreja? É o Espírito Santo, irmãos. Só o Espírito que pode dar uma nova vida para alguém. Só o Espírito que pode de fato dar para essa pessoa um novo espírito, regenerar ela, tirar a natureza caída, colocar uma nova natureza dentro dela. Isso quem faz é o Espírito Santo. Então a gente tem que ter um certo cuidado por achar que uma pessoa pratica coisas boas, boas ações. Ah, irmão, que nem às vezes eu ouço, fulano é tão gente boa que só falta Jesus. Como que só falta Jesus, irmão? Se falta Jesus, falta tudo. Quer dizer, não entendeu ainda, não compreendeu. Nós temos que entender que esta obra, que é a primeira obra que o Espírito vai aplicar em nós ali, chamada regeneração, somente Ele pode fazer. É uma obra completamente espiritual, fazendo você nascer de novo, se tornando uma nova criatura, tendo uma nova natureza. Isso você tem que entender, você não carrega, o crente não carrega mais a natureza do pecado. O crente não carrega mais a natureza adâmica, herdada de Adão. O crente agora tem uma nova natureza, uma natureza justa, uma natureza santa. Essa é a sua natureza hoje, crente. Agora, isso foi produzido por você? Foi quem? É o Espírito. Ô glória! Amém? Então o sujeito creu, o que acontece com ele? Ei, amados, o que acontece com ele? O sujeito creu, o que acontece com ele? É regenerado, ele nasce de novo. Amém? Amém? Creu em Cristo, primeira obra do Espírito Santo, regeneração. Então ele me faz ser uma nova pessoa. Ele me torna uma nova criatura. Amém? Amém? Se você crê, você é uma nova criatura. Entenda, e isso não desfaz, tá?
Ah, pastor, me desviei, saí da igreja, passei muitos anos. Tudo aquilo que o Espírito Santo aplicou em você continua aí. Essa obra não é uma obra desfeita. Foi como Nicodemos falou, pode alguém, um adulto, voltar para o ventre da mãe? Quer dizer que agora desfaz, eu voltei a ser velha criatura? Hein, igreja? Não, a velha criatura já foi morta. Lá na cruz do Calvário. Amém? Ela está morta, ela foi sepultada, acabou a velha criatura. Você é uma nova criatura. Quantos estão entendendo? Então nós temos que tomar cuidado para não medir a vida espiritual de uma pessoa com aquilo que ela apresenta, no sentido de estar na igreja, frequente a igreja. Quem está entendendo? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, irmão. Por incrível que pareça, é assim que funciona. Então a primeira obra qual é, irmãos? Depois que ele convence? Diga comigo, regeneração. Diga de novo, regeneração. Diga novo nascimento. Eu tenho que correr por causa do tempo. E depois, o que acontece, pastor? Romanos 8:9. Depois que ele me regenera, que ele te regenerou, tá vendo a obra do Espírito Santo na sua vida? Meu Deus, que obra gloriosa. Romanos 8:9 vai dizer o seguinte para nós. Vós, porém, não estáis aonde? Fala quem está perto de você, você não está mais na carne, hein, crente? Diga, você não está mais na carne, crente. Lembra que eu falei para você, aquele negócio irmão, hoje eu acordei na carne, irmão. Hoje eu estou numa carne tremenda. Mentira. Porque a Bíblia está dizendo que você não... Sou eu que estou falando isso? Quem está falando? É a palavra, amém? É a palavra. Então ela diz, vós porém não estáis na carne, mas estáis aonde? Quem está no Espírito aí? Se creu, está no Espírito. Vive no Espírito, amém? Olha lá, pode aplaudir, fica à vontade, vai lá. Deu vontade de aplaudir, aplaude. Diga assim, eu estou no Espírito. E por que você está no Espírito? Porque todo aquele que é nascido no... Então você está no Espírito, Nasceu de novo, está no Espírito. Então eu não estou mais na carne. Eu estou onde? Porque eu nasci do... Tudo que é nascido do Espírito é Espírito. Não é isso que Jesus falou? Então você não está mais na carne, você está no Espírito. Aí ele diz, só que é óbvio, né? Que aqui ele está tentando fazer os irmãos pensar. Porque está dizendo o seguinte, quem nasceu do Espírito está no Espírito, não está mais na carne não. Se vocês estão na carne, tem que ver se o Espírito de Deus habita em vós. Quem está entendendo, igreja? Tem que ver se o Espírito de Deus o quê? Habita em vós. Agora, o que é interessante? O que eu quero que você entenda aqui? Depois que o Espírito nos regenera, o que ele vem fazer? Olha lá. Estais na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus, o quê? O que ele vem fazer agora? Ele vem morar em você. Você é a casa do Espírito Santo. Você é templo do Espírito Santo. Ele habita. E aí depois eu vou passar isso, eu acho que no último domingo, mas só para dar uma pinceladinha. O Espírito Santo não sai mais. Ele não é mais visitante. Agora ele é morador. Eu quero ver quem vai arrancar ele agora de aí. Ele é o dono, irmão. A casa é dele agora. Ele é o proprietário. Quem é que vai arrancar ele daí agora? Ele não sai, mas não sai mesmo. Amém? Depois que ele se aposta, se apropriou, não sai mais. Amém? Pastor, mas eu ouvi dizer, como dizia minha avó, olha meu filho, cuidado que tem certos lugares que quando você entra, mas o Espírito fica na porta lá de fora. Mentira, ficou não. Ele entrou junto. Amém, glória a Deus. Ele entrou junto. Porque na vida do crente ele o quê? Habita, mora, reside, é fixo agora. Então o que ele está dizendo? Olha a obra do Espírito. Meu Deus, você está entendendo essa obra como é maravilhosa, crente? Então primeiro ele faz eu crer. Ao crer ele me regenera. Prepara o lugar para ele vir habitar. Quem entendeu? Agora ele habita. Agora ele mora. Quem está entendendo? Eu não vou falar muita coisa, porque depois eu vou mais para frente aí. Acho que o último domingo eu trato isso com vocês. Amém? Então o que ele faz? Ele o quê? Habita. Amém? Vamos agora para Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14. Efésios 1, 13 e 14. Vamos ver mais desse ministério. Amém, igreja? Então já vi que ele regenera. Sim ou não? Me faz nascer de novo. Segundo, ele veio o quê? Fazer morada em mim.
Amém? Isso é obra do Espírito Santo. Terceiro, o que ele faz agora? Olha que interessante. Em quem também vós estáis, depois que ouviste o quê? A palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes o quê, irmãos? Fostes o quê, irmãos? Selados com quê? Pelo amor de Deus, quem é selado aqui pelo Espírito? Diga assim, pode aplaudir e falar, eu sou selado pelo Espírito Santo. Mas calma que eu vou explicar, o que é ser selado pelo Espírito Santo? O que é isso, ser selado pelo Espírito Santo? O que é isso, é ficar dentro de uma cela? O que é, pastor? Aí fala de selo, que selo? Fala de marca, que marca? Aí você vai entender. Você sabe que os fazendeiros, o que eles fazem com o gado deles? Eles marcam, eles o quê? Sela. E para selar e marcar tem que ter o quê? Tem que ter o quê? Fogo. O Espírito Santo é o quê? Um dos símbolos dele. É o fogo. O que ele está dizendo? Que quando o Espírito Santo vem sobre nós, ele nos marca, ele nos sela. E aí o que é interessante? Se de repente o boi do fazendeiro fugir, escapar, pular a cerca, ele consegue o quê? Identificar, encontrar e vai dizer, esse boi é meu. Amém? Como é que os anjos conseguem distinguir quem é de Deus e quem não é? Ele olha assim, deixa eu ver se a Geralda tem a marca. Tem a marca. Amém. Tem a marca. Tem a marca. Amém? Jesus diz que nos fins dos tempos, os anjos é que vão o quê? Separar. Lembra que ele falou que o joio cresceu junto com o trigo? Quem lembra? Aí o pessoal disse, então vamos separar. Ele fala, não faz isso agora não. Porque ao tirar o joio, você pode também tirar o quê? O trigo. Aguarde. Porque os anjos virão e farão essa separação. Então como é que o anjo vai identificar, irmão, quem é trigo e quem é joio? Tem a marca, tem o selo. Ele vai olhar e falar, Alzira, essa tem o selo, ela tem o selo, ela está marcada pelo Espírito. Então você entendeu? Regenera, habita, marcou. Acabou, irmão, está selado. Quem entendeu? Está selado, está marcado por quem? Pelo Espírito. Isso fala do quê? De propriedade. Amém? Fala do quê, pastor? Propriedade. Amém? Quer ver mais uma só para segurar aí? Você quer? Efésios 4:30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Ok? Ele tem sentimento, lembra? O qual fostes o quê? Selados, marcados para o dia... Para o dia, isso está falando sobre a volta de quem? De Jesus. Qual é a minha garantia da salvação? Como é que eu sei que eu sou salvo? Como é que eu sei que os anjos vão me buscar, eu serei arrebatado? Porque eu fui selado pelo Espírito de Deus. A segurança da minha salvação está no Espírito Santo. A segurança da salvação não está em você, amém? A segurança da salvação está na obra de Cristo e na obra do Espírito Santo na vida do crente. Amém? Glória a Deus. Quem é selado? Diga, eu sou selado. Diga, eu sou selado. Vamos lá, 2 Tessalonicenses. É assim mesmo. 2:13. Essa é a quarta obra. Quer que eu pare ou continuo? Tem mais umas 3 aqui, tá? A gente já termina. Antes do meio-dia a gente termina. Fique em paz, irmão. Até meio-dia é hora. Vamos lá, 2 Tessalonicenses, versículo 2, capítulo 13, 2 Tessalonicenses, diz o seguinte: mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados, por vos ter Deus elegido desde o princípio para o quê? Em o quê? Em santificação do quê? Aqui é outra obra que o Espírito Santo faz. Essa aqui eu amo. Essa aqui eu amo. O que ele está falando? Em santificação de quem? Em santificação de quem? Quem é que santifica você? Então, santificação não é esforço próprio. Santificação não é esforço humano. Não é um esforço próprio. Não é você que se santifica. É o Espírito que santifica você. Vou te falar mais, irmãos. Talvez você um pouquinho assim. Você não peca simplesmente porque você não quer.
Você não peca por causa de quem? É do Espírito Santo, tá? Porque é Ele quem no quê? Nos santifica. E aqui é onde está o grande erro da igreja. Achar que a santificação é algo que eu posso fazer. Achar que a santificação é você que vai conseguir isso. Mas ele está dizendo o quê? Quem é que santifica, irmãos? Se o Espírito não santificar, queridos, você jamais será santo. Ser de santos, como eu sou santo, sim, mas você só vai conseguir isso pelo Espírito. Tanto que o nome dele já diz, Espírito, é para isso que ele veio. Às vezes a pessoa acha assim, mas como é que o Espírito Santo vai habitar em mim, um pecador? Ei, qual é o nome dele? Então, esse é o trabalho dele, é tornar você santo. É obra dele. Por isso que ele veio. Porque se você fosse santo, não precisaria o Espírito Santo vir. Quem entendeu? Por você mesmo você faria. Mas ele já vem com essa finalidade. O ministério do Espírito Santo é santificar o cristão. Como é que começa essa santificação? Ela começa de uma maneira inicial. Como assim inicial? Santificação significa o quê, igreja? Ser santo é o quê? Então começa o quê? Me separando do mundo. Ele me separa do mundo. Entendeu? E depois, a santificação é processual. O que é santificar? Posso simplificar para você? É você ir se tornando em conformidade com Cristo. É você se parecer a cada dia mais com quem? Com Jesus. Ou seja, é Deus restaurando a imagem dele em você. Santificação é isso. É você ser a cada dia mais parecido com quem? Por isso você fala, sede santos. Se pareçam comigo. Só que a gente sempre leva para o quê? Para a questão moral, pecado, moralidade. É muito mais do que isso, irmãos. Você vê como é que a igreja brasileira fez, né? Grande parte dela. Ela reduziu santificação com moralismo. Ela confunde santificação com moralismo. Não peque, não peca, não peca, não peca, não peca. Santificação é muito mais do que isso. É restaurar a imagem de Deus em você. É fazer com que você ande e seja em conformidade de quem? De Cristo. Seja semelhante a quem? A Cristo. E, através da palavra. Então é interessante, isso, da palavra. Palavra. Amém? Lendo a palavra, revelação. É assim que o Espírito vai atuando. E aí ele vai colocando você em conformidade. A cada dia você vai parecendo com quem? Com Jesus. E olha para você, vê se você não está mais parecido com Jesus do que você no início da sua jornada. Não se frustra não, irmão, porque às vezes você pode estar no momento, ai pastor, não sei. Mas olha lá atrás, quem era você e quem você é hoje. Isso é o quê? Santificação. E quem operou? Foi você? Porque se fosse por você, fala a verdade. Não tem hora que você fala assim, rapaz, mas se fosse aquela velha criatura. Não tem hora que você pensa assim, não? Ah, meu irmão, eu já estava preparado aqui, ó. Mas como eu sou santo e estou sendo santificado a cada dia mais, em conformidade com a imagem de Cristo, agora eu viro a face. Eu engulo sapo. Né? Foi. Parece com ele, né? Você fala como ele, você é igual a ele. Não é verdade? Então, queridos, santificação é isso. Calma, não fica com medo, não. Porque às vezes você começa a ouvir santidade. Irmão, nós temos que ser santo. Você tem que viver em santidade. Aí você fica como? É impossível viver isso aí. Não tem como não. Porque sem santidade ninguém verá o Senhor, irmão. Calma, crente. Isso é obra do Espírito Santo em nós, está lá. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação. Ei, santificação do Espírito. Quem é santificado aqui? Aleluia! Pode dar glória a Ele, fica à vontade. Essa é a quarta obra do Espírito, amém? O que Ele faz? Essa é a quarta obra dele, dentro do ministério do Espírito Santo. Vamos seguir para a quinta agora, João 16, 13. Vamos voltar lá para João, porque Jesus falou muito do Espírito Santo. Muito. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13. Diz o seguinte, vamos ler ali? Quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vai fazer o quê? O que ele vai fazer? Ele vos guiará em toda
Você sabia, crente, que você tem um guia? Quem tem um guia aqui? Ele é guia de frente, ele é guia de trás, de direita, ele é guia de tudo, irmão. Crente também tem guia. Tem ou não tem? Tem. Quem é o guia do crente? É o Espírito Santo. Ele vos guiará. Ele é o nosso guia. Quem tem um guia aí? Amém. Então, se alguém te perguntar um dia, você tem guia? Você fala, eu tenho. Qual é o nome dele? Espírito Santo. Amém? E é interessante que ele diz que ele é que vai nos conduzir, vai nos guiar, vai nos levar. Mas ao que, pastor? A viver sempre o que, irmãos? A andar sempre o que, irmãos? A verdade. Aqui eu entendo de duas maneiras. Primeiro, revelação da palavra. Até porque Jesus fala assim, ó, porque não falará de si mesmo, mas dirá de tudo o que tiver ouvido. Então, primeiramente, quem é que nos guia a entender a palavra? É o Espírito Santo. Não tem como você conhecer a verdade, entender a verdade, se o Espírito Santo não revelar. Então é Ele que vai a cada dia nos conduzindo o quê? A verdade. Conhecereis a verdade? Tá, e quem é que vai te levar esse conhecimento da verdade? É uma obra do Espírito Santo. Ninguém pode conhecer a verdade por si mesmo, se o Espírito não levar. Irmãos, tudo é o Espírito, que nós somos dependentes do Espírito, irmão. Amém? É o Espírito. Se Ele não te revelar, se Ele não te abrir os olhos, se Ele não te fazer entender, não tem como. É o Espírito. É Ele que nos leva a todo o quê? Verdade. Mas também eu entendo como direção diária. Por quê? Quando ele fala de vos guiará, o que ele está mostrando? Que ele vai nos orientar em nossas tomadas de decisões. Que serão de acordo com o quê? Com a verdade. Com a realidade divina. É interessante você entender que na Bíblia, verdade significa realidade. Verdade na Bíblia não é um fato, simplesmente. Se aquilo aconteceu ou não aconteceu. Se é verdade ou não é verdade. Não é isso. Fala de uma realidade. É isso que você tem que entender. Fala de uma o quê, irmãos? Realidade. Vou te explicar, com base naquilo que nós cremos, aqui na Igreja da Graça. O teu corpo, vamos supor, imagina uma pessoa, um crente está doente. O crente está doente. Amém? Está doente. Está com uma enfermidade, está com alguma coisa. Amém? Já foram buscar água para ela. Para ficar em paz, já foram buscar água para ela. Então, olha só, querido, olha para mim aqui. Vamos supor que o crente está doente. Está doente. Está enfermo. Os exames dão esse diagnóstico. Sim, queridos, que essa pessoa está o quê? Doente. Mas o que a verdade fala a respeito dessa pessoa, desse crente? O que a palavra fala dele? Entendeu o que eu estou falando? Ó, verdade é uma realidade na Bíblia. Os exames podem apontar um diagnóstico de enfermidade. Mas o que a palavra fala acerca do crente? Fala alto, irmão, pelo amor de Deus, vamos lá. A verdade diz que pelas feridas de Jesus, nós fomos sarados. Essa é a verdade. Essa é a realidade. Entendeu? Então ele vai nos guiar nisso aqui. Qual é a verdade? Qual é a realidade? Quem está entendendo? Ah, estão à beira do divórcio. Mas o que a palavra diz? Jesus declarou. O que Deus não separe o homem. Essa é a verdade. Olha ele guiando a gente na verdade. Então, quer dizer, o mundo pode estar mostrando uma realidade, mas a Bíblia mostra outra realidade, uma outra verdade. Quem entendeu agora o que é verdade? E sobre qual verdade ele vai te guiar? A do mundo ou a de Cristo? Ah! Clareou agora aí? Pegou a revelação? Amém? Pastor, estamos em crise, pastor. Pastor, olha o governo, pastor. Pastor, está tudo caro. Isso é o que o mundo diz. Mas qual é a realidade bíblica? O que a verdade nos diz? Que segundo a riqueza dele, o Senhor vai o quê? Suprir todas as nossas necessidades. Essa é a verdade bíblica. Então o Espírito nos guia ao quê? A verdade. Ô glória! Ô glória! Para que a gente permaneça no quê? Nessa verdade. Isso é uma obra de quem? Do Espírito.
Quem está entendendo? Do Espírito. Mas crente, você caiu. Mas crente, você pecou. Mas o que a verdade diz? Que eu já fui o quê? Justificado pela fé. Que eu sou justo. O diabo vai dizer, não, você não é justo, olha o que você fez. Aí a verdade, o Espírito Santo vai dizer, ei, não olha para quem ele está falando. Olha para aquilo que Jesus fez na cruz. Essa é a verdade. E segundo a cruz, você é justo e justificado. Entendeu o que é guiar em toda a verdade? É esse o papel do Espírito Santo. Ele vai o quê? Nos guiar em toda a verdade. Quantos estão entendendo aqui? Amém? Para a gente terminar, vamos agora para a sexta obra, Romanos 6, 26, 27. Ô glória, é muita coisa que o Espírito Santo faz ou não? Ai, já trabalho, coitado do Espírito Santo, né, irmão? Para você ver como ainda dá trabalho para ele. Dá ou não dá, Rodrigo? Para você ver, irmão. Romanos 6, aliás, Romanos 8, 26 e 27. Romanos 8. Presta uma caneta, por favor, Paulo. Coloquei 6, mas é 8. Obrigado. Olha outra coisa que o Espírito Santo, irmãos, nos ajuda, nos auxilia. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda o quê? As nossas... Irmãos, está passando por alguma fraqueza na sua vida? Não corre do Espírito, não. Tem gente que corre, né? Não é para você correr do Espírito, é você correr para o Espírito e falar, me ajuda, Espírito Santo. Eu não estou aguentando. Eu não estou suportando. E não estou falando só de fraqueza moral, não. Às vezes tem pessoas aqui, crentes, pensando em tirar até a própria vida, porque não está aguentando mais. Então, se você está com esse pensamento, crente, para com isso, peça ajuda ao Espírito Santo, que ele te auxilia, tá? Que ele te auxilia. Não faça isso. Não sei nem por que eu estou falando isso, mas não faça isso. Peça para o Espírito Santo. Ele te auxilia em todas as fraquezas. Fraquezas. Amém? Fraqueza. Mas ele continua. Porque não sabemos, olha isso, o que havemos o quê? De pedir. Como convém. Mas mesmo Espírito intercede por nós com gemidos o quê? Põe na NVI, por favor. Olha lá. Da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como o quê? Como devemos... Como quê? Quem é que vai ajudar a gente a orar? Mas o Espírito intercede por... Você vê que a gente é... Por isso que eu falo, a gente é... Irmão, até para orar a gente não presta, irmão. A gente não sabe. Nem orar a gente sabe. Mas quem que me auxilia a orar, irmãos? Pastor, não estou com vontade de orar. Você já pediu para o Espírito Santo? Pastor, não estou muito afim não de orar. Estou sem vontade. Pastor, não estou muito assim. Você já falou com o Espírito Santo? Pastor, eu não sei orar. Irmãos, o Espírito Santo auxilia, para você ver, ele auxilia até o quê? Até na oração. Até na oração, o Espírito Santo, o que ele faz? Nos auxilia, pelo amor de Deus, crente. Não sei o que falar, não sei o que dizer, como dizer, fala para ele, Espírito Santo, me ajuda aqui que eu não sei o que eu vou falar. Eu não quero falar besteira agora. Aliás, eu tenho orado, o Espírito Santo, não estou vendo nada, é porque você tem orado. Agora, deixa o Espírito Santo orar por você, aí você vai ver as coisas acontecendo. Às vezes é isso que está acontecendo. É você que está orando. Agora, deixa o Espírito orar por você, através de você. Aí você vai ver as coisas acontecer, porque ele vai colocando as palavras. Ele vai intercedendo. Então, o Espírito Santo me auxilia até onde, irmãos? Na minha vida de oração, Paulo está dizendo. Ou seja, em tudo o Espírito está presente. Até onde, igreja? Por isso que deixa eu te falar uma coisa. Quando você for orar, deixa eu te falar aqui uma coisa bem básica, mas é importante. É como eu já falei aqui. Irmão, não chega como se você tivesse com uma metralhadora e... Como assim? Senhor, abençoa minha casa, abençoa meu filho, abençoa isso. Senhor... Parece um locutor, né, de futebol, de rádio. Quando você chegar, irmãos, aquieta na presença. Respira fundo. Se desliga. Só vai ali, percebendo
se tornando consciente da presença do Espírito Santo. Aí você vai adorando, tu és santo, Espírito. Tu és maravilhoso. E aí você vai se envolvendo, ele vai se envolvendo contigo. Quando você perceber, começa as palavras brotarem da sua boca. E aí você vai vendo ele dirigindo as suas orações. Ele vai trazer pessoas à sua mente por quem você deve orar. Ele vai trazer situações para que você deve orar. Ele vai colocar palavras para que você seja objetivo e declare. É assim. Uma oração, para ser uma oração eficaz, uma oração que prevalece, e até mesmo para ser prazerosa, você tem que fazer a partir de quem? Do Espírito, porque carne não gosta de orar. A nossa humanidade caída, ela não gosta. Por isso a gente precisa de quem? O problema do crente é que ele acha que ele tem que fazer tudo sozinho. E não é, irmãos. Entendeu? Isso porque ensinaram a gente, tem que orar, irmão. A carne não dá, irmão. Você tem que se esforçar. Se você não orar, você não é de Deus. Não. Eu tenho que te mostrar como é que você ora. Entendeu? Então até as suas orações têm que ser auxiliadas por quem? Lembra que o Espírito Santo veio para nos ajudar, ajudar o ser humano, auxiliar o ser humano. Então até para orar é ele que o quê? Que nos auxilia. Amém? E aí para fechar, Romanos 8,16. Aqui eu fecho. Pastor, tem mais obra? Tem mais, tá? Mas eu peguei assim, aquilo que eu achei, né, irmãos? Pelo Espírito, as principais obras. Qual é, pastor, a última obra? Essa aqui eu acho maravilhoso. O próprio Espírito, o que ele faz? Testemunhar no nosso espírito que somos o quê? Qual que é a obra do Espírito? Depois que ele fez tudo isso em você, ele vai confirmando cada dia isso dentro de você, testificando no teu coração, afirmando no teu espírito que você é filho de Deus, que você é filho de Deus, que você é filho. Amém? Ele que vai te dando a certeza. Ó, você não é filho de Deus com base no que você faz. Não, nunca se baseie nisso. É com base no testemunho interior que o Espírito nos dá de que somos filhos de Deus. Ou seja, é a minha certidão de nascimento. Como é que eu sei, irmãos, que eu nasci de Deus? Qual é a minha certidão de nascimento? O Espírito Santo. Então quem é filho de Deus aqui? Aí nós entendemos uma coisa. Só pode ser filho quem tem o Espírito. Se não tem o Espírito, é criatura. Carrega a imago Dei, certo? A imagem de Deus. Mas é criatura. Só passa a ser filho a partir da obra de quem? Então deixa eu falar, você é filho de Deus. E não tem nada que possa anular tal coisa. Olha para mim, que me veio aqui agora. Eu me lembrei aqui do irmão Marcelo. Que o irmão Marcelo ele falou que passou um tempo no mundão, não foi, irmão Marcelo? E uma vez ele falou que estava sentado numa mesa de um bar. Foi numa mesa de bar? Não sei o que era. Uma mesa com bebida. E aí o senhor falou para mim que naquele momento os olhos parece que se abriu e ele disse assim, o que eu estou fazendo aqui? Quem é que testificou no coração dele nessa hora? Ei, você é filho de Deus, cara. O que você está fazendo aí, cara? O que você está fazendo aí? Eu me lembro eu sempre comento isso, o Pedrinho, que foi o Pedrinho me auxiliou, foi um pastor auxiliar que eu tive, e ele também se desviou um tempo. E aí ele falou que ele ia para o bar. Quando ele chegava no bar, ele pedia lá a cerveja. Na hora que ele pedia a cerveja, veio o negócio dele, não faz isso não, o que você está fazendo aqui? Você é filho. Aí ele falou, aí aquela voz falada dentro dele, ele bebia. Plum. Aí para não ouvir a voz, irmão. Aí aquela voz ficava mais fraquinha e falava, você é filho de Deus. O que você está fazendo? Aí ele bebia. Plum. Chegava lá que ele falou que se embriagava. Aí ia para casa. No outro dia dava o quê? Ressaca. Já acordava como? Deprimido, triste. O que eu estou fazendo da minha vida? Eu vou voltar para a igreja. Mas quem que estava ali, irmão, testificando que é filho? É o Espírito. Quantos estão entendendo aqui? Ei, não esqueça que você é filho. Se você é filho, você tem um pai. Mas eu quero que você entenda o seguinte. A sua filiação, o sangue, DNA. Amém? Você não pode esquecer que você tem um pai. E quem é que fica ali? Aliás, eu acho que é aí nessa versão. Segue aí, Bruno. Eu acho que é aí. Não sei se é antes ou depois.
Vamos ver. 15, perfeito. Pois vocês não receberam um espírito do quê? De escravidão, de servidão, para novamente temerem, mas receberam o espírito que os torna filhos. Essa é a obra do Espírito Santo, como estão entendendo? Filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Como vocês entenderam aqui? Amém, igreja? Pode aplaudir o Senhor Jesus. Ao Espírito Santo. Esse é o ministério e as obras que o Espírito realiza em nós. Como vocês entenderam aqui? Glória a Deus, crente. Vamos colocar de pé agora?